E vamos começar então falando um pouco sobre as questões que envolvem a mediunidade, né, que é um universo de amplas possibilidades. E eu vejo que você é um cara que tem uma espiritualidade livre, né. Como é que é a mediunidade para você, sem estar pisando especificamente num terreno chamado religião, né? Uhum. Perfeito. Isso é importante a gente sempre separar, né, a diferença de religiosidade e espiritualidade, né. Um não necessariamente precisa do outro, eu não preciso ter uma religião para ser uma pessoa espiritual. Hoje é o que acontece comigo, querendo ou não, mas é o que eu sempre falo, eu sempre acabo absorvendo de muitos lugares, né. Então a beleza da espiritualidade que eu sempre gosto de colocar é essa, ela te dá essa liberdade de poder absorver conteúdo de várias religiões, de várias perspectivas, várias filosofias, e você chegar no que faz sentido para você, num conjunto individual que é seu, né. Então eu acho que a beleza da espiritualidade, ela traz muito disso, ela traz essa individualidade no nosso pensar, no nosso questionar, e a gente chega numa verdade que é subjetiva. Porque se a gente for falar de verdade, não existe é difícil chegar num consenso, né, é muito difícil. Então a espiritualidade, ela dá pra gente essa liberdade, da gente pensar por conta própria e chegar numa conclusão. Pra mim, eu enxergo dessa forma, então eu puxo informações de várias fontes, de várias religiões, filosofias, modos de pensamento, e tenho o meu modo de enxergar a vida, né. Tenho um pensamento reencarnacionista, enfim, eu absorvo muitas informações e tento viver a minha vida, tento não, vivo a minha vida, né, presente, sempre trazendo o que eu aprendo, o que eu estudo para o meu dia a dia. Isso é muito importante, porque tem gente que só estuda, 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 e no dia a dia em si, a hora de aplicar, realmente não, né, não acaba tendo êxito ou, enfim, não se dedica para isso. É muito importante separar um tempo específico para silenciar, isso é uma coisa que eu faço muito, né. Então, assim, a minha mediunidade em si, ela foi desenvolvida no terreiro. Ela foi desenvolvida no terreiro de Umbanda. Eu fiquei 5 anos lá. Então eu tive esse tempo onde eu pisei de fato num solo sagrado, religioso, enfim. Mas hoje, especificamente, eu tô mais livre, digamos assim, eu sempre estive, né, eu nunca fiquei preso só na Umbanda, mas hoje eu tô mais livre nesse sentido, eu não trabalho mais, né, em terreiro, mas eu busco essa visão ampla de tudo, sempre, né, seja de seres, de conceitos extrafísicos, extraterrestres, outras raças, vários tipos de religiões, e eu junto tudo numa grande salada de fruta que para mim funciona, né. Então eu vivo a espiritualidade no meu dia a dia, eu sempre tento colocar ela no meu dia a dia. Esse é o que eu quero trazer para as pessoas e muito do conteúdo, por exemplo, que eu faço no meu Instagram, ou nas conversas que eu tenho em podcast até, é eu tentando passar essa minha maneira de enxergar a vida, eh, através dessa salada de fruta toda que eu juntei, que para mim funciona. E se funciona para mim, pode funcionar para muita gente também. Então eu tento espalhar esse conteúdo o máximo possível. Foi bem legal você ter falado sobre isso, porque aqui a gente tem essa sintonia universalista, né. Embora a gente tenha aspectos xamânicos da Umbanda muito forte, é para ser desse jeito. Quando a gente fala sobre Umbanda, até eu vejo, assim, que dentro do plano material, deveria ser um pouco mais desse jeito que você falou, mas ainda a gente tem questões que institucionalizam, né, Sim. que é normal, é do jogo, é do ser humano. E legal você ter falado que o seu aspecto de desenvolvimento foi na Umbanda, porque ela traz uma amplitude, muita gente fala isso, que começa na Umbanda, que já tem uma abertura legal, diferente, né, e isso faz com que você abra hemisférios. E sobre a mediunidade, você atende muitas pessoas também, né, tem o seu trabalho, e muitas pessoas devem chegar até você aflitas, se são médiums mesmo, ou se é fruto da imaginação, né. Quando uma pessoa está em dúvida em relação a isso: "Henrique, eu estou acreditando que sou médium, mas será que não é da minha imaginação?" Como você procura direcionar isso? Uhum. Tem muito dessa pergunta mesmo. Só vou fazer um comentário no que você colocou, que realmente a Umbanda, ela abraça muita gente, ela abraça muita coisa. Eu dei sorte, pelo menos no meu terreiro, não tinha nenhum dogma que me limitasse a pisar em outro solo ou a buscar informação fora, muito pelo contrário. O direcionamento que eu encontrei lá dos próprios mentores, né, ou seja, os espíritos incorporados nos médiuns, né, o direcionamento que os espíritos davam para mim dentro do terreiro era buscar informação em outros lugares. A primeira coisa que me falaram foi: "Você precisa ler o Livro dos Espíritos". Foi a primeira coisa que me falaram. Então, assim, a Umbanda ela abraça muita coisa, então realmente, isso acontece muito,
para quem tem essa dúvida, né, é legal a gente comentar aqui um pouquinho, porque a Umbanda, ela realmente ela abraça todo mundo, ela não tem, é uma banda, é uma só, somos um, né? Então ela abraça muita coisa, ela não é restritiva, pelo menos a maioria dos terreiros. Claro que vão ter terreiros que vão ser mais dogmáticos e tudo mais. O meu, especificamente, não teve isso, então me ajudou a trazer essa abertura. Agora, sobre essa questão que você falou da mediunidade, o que eu busco direcionar, claro, é aquela coisa, todos somos médiums, sim, todos somos médiums, o que muda é o nível dessa mediunidade. Só que eu gosto de separar as coisas. Existem médiums ostensivos, que a gente chama, que, cara, vamos ser sinceros, não é todo mundo, não é, que vai poder chegar lá. Todos somos médiums? Sim. Mas os ostensivos, os que vêm, os que pô, sabem tudo, sentem tudo, que tocam num negócio e sabe o que está escrito sem ler, isso é missão, é diferente. Então, todos somos médiums, sim, podemos desenvolver essa mediunidade, né? Eu sempre tento direcionar as pessoas nisso. Os casos que aparecem para mim, normalmente são questões de mediunidade mesmo, né? Mas é importante a gente esclarecer isso, porque as pessoas muitas vezes ficam com medo do que vai acontecer, né? Acham que se desenvolver mediunidade vão começar a ver espírito, vão começar a escutar coisa, e não é bem assim que a coisa funciona, porque como eu falei, essa mediunidade ostensiva, ela é muito difícil de acontecer. A gente pode desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa percepção, a nossa intuição, que é o mais comum, e é o meu caso, inclusive, eu não tenho uma mediunidade ostensiva de ver e escutar, né? Eu consigo, por exemplo, se eu fechar meu olho, eu até tenho uma mediunidade um pouco mais ostensiva, mas assim, de olho aberto, normal, como qualquer outra pessoa, é só a questão da intuição. Então eu tento sempre direcionar as pessoas nesse sentido, né, delas não terem medo e buscarem conhecimento, porque o medo, de fato, é a falta do conhecimento. Ele é gerado pela falta do conhecimento, né? Uma vez que eu entendo como aquilo funciona, como a mediunidade funciona de fato, eu passo a não temer, porque eu começo a entender que eu não vou ver coisa, eu não vou escutar coisa. Pode acontecer, pode, se você tiver esse tipo de mediunidade. Existem N tipos de mediunidade, né? Mas não é o comum de acontecer. Então eu sempre tento dar esse direcionamento para tranquilizar as pessoas e tirar esses dogmas que existem, essas crenças, né, limitantes que existem a respeito da mediunidade. É importante isso, porque são vários tipos, né, como você falou. Sim. O ver é algo que preocupa as pessoas, né, eu percebo isso. Então, assim, às vezes a pessoa, deve chegar até você com a preocupação se é médium ou não, né, Uhum. mas pede a orientação para que você a ajude, mas fala assim: "Ó, Henrique, só que eu não quero ver nada, tá bom?". É mais ou menos isso que as pessoas ficam com um certo tipo de preocupação. Então, para quem está assistindo, dentro dessa sua experiência, né, coloque para as pessoas que, de repente, ela pode ter uma caixa diferente, que mediunidade não precisa ser um negócio tão fora da sociedade, tão fora do plano material, né. Quais tipos de mediunidade, as pessoas que hoje estão em casa e às vezes não sabem que são médiums, podem estar experimentando e que tipos de efeitos isso pode estar acarretando na vida dela física também, tá? Uhum. A mais comum, mediunidade intuitiva. Eu acredito que todo mundo vai ter essa, é muito difícil não ter. E essa sim, dá para ser desenvolvida, fortalecida, com mais facilidade do que as outras, né? Não vou dizer assim que é impossível você desenvolver uma clarividência. Na minha opinião, não é. Tá? Se você realmente se dedicar para aquilo e buscar o conhecimento, o treinamento necessário, eu acredito que funciona. Né? Se você estiver na vibração correta, com a intenção correta também, que é muito importante, né? Porque tem sempre isso, quero desenvolver minha mediunidade. Mas para quê? Vai fazer o quê com isso? Né, você vai ficar lendo a mente das pessoas ou você vai realizar um trabalho de caridade? Porque mediunidade serve para isso, caridade, ajudar os outros, servir, né. Então, é sempre importante a gente questionar essa questão. A mais comum, como eu falei, então, intuição, tá. A intuitiva, quando a gente começa a desenvolver ela, e não é difícil, né, de trabalhar isso, eh o que pode mudar na vida da pessoa. A gente começa a ter mais sensibilidade no sentido de captar alguma informação de alguém, ou ter mais criatividade ou ideias, que não são ideias, são sopros ali da espiritualidade que vão sempre estar inspirando a gente constantemente. A gente tem uma facilidade de lidar com problemas muito maior, porque a gente começa a entender a vida de uma outra forma. A nossa intuição, ela vai falando com a gente, né, aquela vozinha interna, a gente aprende a escutar, a gente aprende a entender o que é nosso, o que não é, né, o que vem de fora, o que é inspirado, enfim, quando a gente começa a separar essas coisas, a nossa vida ela facilita muito. Então a intuitiva é a mais comum.
Outra que eu vejo é pessoas muito comuns, pessoas que absorvem muita coisa, que eu chamo de médium esponjinha. Isso é o que mais tem também, é o que mais aparece para mim inclusive, né. Que eu tenho um trabalho que eu realizo, além da mesa radiônica, que é um trabalho de cura física, né, e é uma energia que eu canalizei de Serafis Bem, um mestre ascensionado, e é uma energia muito sutil, de frequência gama, que é uma das frequências mais altas que existem de nível cerebral. E aí, nesse atendimento específico, eu tenho visão, então eu consigo enxergar como é que tá o teu corpo, funciona. A primeira coisa que eu sempre vejo nesses atendimentos é o campo áurico da pessoa, como é que tá. E assim, de 10 atendimentos que eu faço, 8 os campos vão estar completamente, sobrecarregados, sujos até, porque fica muita coisa, né, em volta, e eu sempre vejo isso, assim, é nítido, é uma pessoa esponjinha, ou seja, o que que significa isso? Que você puxa tudo da onde você vai, das pessoas, dos lugares, enfim. Então isso é um ponto muito negativo para essas pessoas, porque elas acabam ficando sobrecarregadas, não energeticamente, espiritualmente apenas, mas fisicamente também, né. Isso gera cansaço, isso gera desânimo, isso gera falta de disposição. Então eu vejo muito isso nos meus atendimentos. Faço essa limpeza, dou esse direcionamento, e o direcionamento é aprender a separar aquilo que é seu daquilo que é do outro. É simples. E claro, buscar estudo, buscar entendimento. Isso sempre, em qualquer situação, busca de estudo e conhecimento vai ser necessário, né, para você entender como aquilo funciona, os mecanismos da mediunidade, o que é a energia, enfim. Então essa busca sempre tem que existir por parte das pessoas que querem realmente entender isso, né, porque tem gente que não quer, tá tudo certo, né. Fica remando contra a maré, né. Exatamente. O ponto do médium esponja, né, que você fala, muitas vezes ele não tá atento a isso, né, ele tá indo para um lugar, tá, entre aspas, "curando" alguém que tá ali zoado energeticamente, Uhum, ajudando ali sem saber, mas ele sucumbe, né. sim. Eu acho que esse ponto que eu acho que é o maior problema da pessoa que não tá se dando conta disso. E aí você falou sobre a mediunidade inata, né, que a pessoa tem. E os casos quando uma pessoa, de forma traumática, acaba desenvolvendo, ou uma EQM, né, tem muitos relatos que pós-EQM aflora muitas coisas, né. Realmente, ó, pra mim nunca chegou um caso desse. Então não vou saber dizer a respeito de uma experiência própria, né. Mas realmente, depois de uma EQM, eu já fiquei sabendo de casos assim também. De fato, pode acontecer uma abertura, mas é aquela coisa, nada acontece sem a permissão da espiritualidade. Então se aconteceu, tem algum propósito. Uma EQM também, ela não acontece com todo mundo, né, não é todo mundo que tem isso. Então, se aconteceu com você, existe um porquê daquilo acontecer, de você ter aquele acesso, de você ter aquele contato, de repente, é para transformar alguma coisa internamente em você, que é necessário, ou de repente de você levar essa experiência para frente, que é o que acontece nesses casos. Então, através de uma EQM, eu tenho uma abertura mediúnica, né, eu tenho acesso à visão, à informação e tudo mais, e eu vou começar a fazer essa busca, a buscar estudo, e a partir daí nasce um trabalho espiritual. Mas assim, tudo tem uma justificativa. A gente precisa ficar tranquilo em relação a isso. Então, é aquela coisa, eu sempre falo, a gente precisa aprender a viver com a vida, a fluir com a vida e não a querer nadar contra a correnteza. Então, a frase que eu sempre falo, que tudo tá certo, né, ela sintetiza basicamente o que eu quero dizer, tudo tá certo. Tudo que acontece com a gente vai ter um significado específico para aquele momento específico. Então, se aconteceu essa abertura, se aconteceu esse desenvolvimento depois de uma EQM ou de qualquer outra experiência, era o momento correto. E a partir daí você começa a usar isso a teu favor, sempre. Né? Porque tudo que acontece com a gente vai estar incentivando a gente a crescer de alguma forma. Né? Então a gente precisa sempre ter essa visão de saber usar a nosso favor, porque senão aquilo vai virar nosso inimigo. Né? Como você mesmo colocou, que tem muita gente que está inconsciente desse fato de ficar puxando muita coisa das pessoas ou dos lugares, né, e de fato, acontece mesmo, a maioria das pessoas, infelizmente, é inconsciente disso, né. É, eu falei sobre isso porque chegaram alguns casos de pessoas super céticas, né, o cara era super materialista, e aí o cara passou por uma EQM. Cara, isso transformou de uma tal maneira, o cara ficou tão sensitivo, começou a Uhum. trabalhar com espiritualidade, porque o que ele viu foi muito revelador para ele, ele achou legal. Se ele falou assim: "Olha, se desencarnar é desse jeito, é bom", ele pensou. E dá até
uma sensação de tristeza num primeiro momento. A pessoa, ela tem um relato ali que ela se sente mal por não ter ficado lá, Uhum. né? Mas aí trouxe um significado também para a vida material da pessoa. E muitas vezes isso acontece também, porque assim, às vezes a pessoa é tão cética, que ela precisa ter uma experiência de EQM, porque se ela desencarnar, ela vai ficar num looping de rejeição muito grande, e para aquele espírito se recuperar é muito difícil. Então isso também acontece. Às vezes a gente passa por alguma situação específica, porque se desencarnar, por exemplo, questão de Alzheimer. A gente pode até falar do Alzheimer quando a gente chegar no papo das doenças, mas só adiantando, o Alzheimer, por exemplo, às vezes a pessoa desenvolve o Alzheimer porque ela tem tanto apego à vida material, que se ela desencarnar com esse apego, ela vira obsessor. Então ele desenvolve um Alzheimer ali para ele desapegar, literalmente esquece as coisas materiais. Esse espírito esquece e o desprendimento dele depois, na hora que chegar, vai ser muito mais tranquilo para ele. Então tem várias situações que acontecem isso. Uma EQM também pode ser.